Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco que tratamos aqui de contas. Bom, nos blocos passados, falamos aqui dos tipos de contas, contas redutoras, contas patrimoniais, contas de resultado. No bloco passado, a grande questão das contas devedoras e contas credoras, espero que vocês estejam tranquilos em relação a isso. E agora a gente vai falar do plano de contas. O plano de contas, na verdade, é um grande documento imprescindível para as empresas. Toda entidade que vá registrar seus fatos contábeis precisa ter um plano de contas. Então, eu não posso ter conta registrada que não esteja cadastrada, que não esteja dentro do seu plano de contas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Legal? Então, vem comigo aqui na tela. Bom, plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que tem como objetivo uniformizar os registros contábeis de uma entidade. Então, qual é a lógica aqui? O plano de contas ele vai ter um elenco, um manual das contas existentes para quando eu tiver uma transação específica eu utilizar aquela conta. Então, ou seja, o fato de padronizar, uniformizar, vai gerar grandes vantagens para a entidade. Então, ou seja, é um instrumento que o profissional consulta quando vai fazer um lançamento contábil, servindo de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, se eu padronizo, uniformizo as contas que estão no plano de contas, aquelas contas que estarão registradas ao longo do ano, no livro diário, no livro razão, elas vão também aparecer nas demonstrações contábeis ao final de cada período. Legal? Segundo a doutrina, o plano de contas deve conter, no mínimo, as seguintes partes: o elenco de contas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o manual de contas e modelos de demonstrações padronizados. Eu vou mostrar um modelo aqui de plano de contas para vocês. Legal? Bom, elenco de contas. Elenco de contas, ou chamados também de rol de contas, é a relação com o seu respectivo título das contas utilizadas pela entidade e seus respectivos códigos. Ou seja, o plano de contas ele é codificado. 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1 é codificado. A gente vai mostrar esse exemplo para vocês aqui. Então, ou seja, o elenco de contas, o rol de contas, tem a relação de todas as contas com a sua respectiva codificação. E o manual de contas apresenta informações detalhadas das contas, como por exemplo, função e o funcionamento de cada conta. Então, ou seja, quando eu incluo uma conta no plano de contas, eu preciso entender em que momento eu vou utilizá-la. Legal? Ou seja, a conta estoque de mercadorias eu utilizo em qual momento? Ou seja, o funcionamento dela, quando eu debito, quando eu credito. Então isso vai fazer parte do plano de contas. Legal aqui? Tá? Função da conta, ou seja, informa em quais situações aquela conta será utilizada. Por exemplo, todas as transações que envolvam compra e venda de mercadorias devem ser registradas na conta de estoque de mercadorias. Então, ou seja, quando eu registro no plano de contas uma conta de estoque de mercadorias, eu sei que eu vou utilizá-la toda vez que houver compra e venda de mercadorias. E o funcionamento da conta indica em qual situação a conta será debitada e em qual situação ela será creditada. Estoque de mercadorias é uma conta de ativo. Por natureza, ela é devedora, então ela aumenta por débito e diminui por crédito. Então, por exemplo, a conta estoque será debitada nos ingressos, nas entradas, e será creditada nas saídas. Legal? Então, o plano de contas precisa indicar todas essas informações. Bom, o plano de contas, embora tenha como vantagem a uniformização das contas utilizadas em cada registro, cada entidade terá seu próprio plano de contas. Por quê? Porque o plano de contas de uma empresa comercial, ele tem que ser diferente de uma empresa industrial, que também tem que ser diferente de uma empresa prestadora de serviço. E até mesmo as empresas comerciais, por exemplo, podem ter plano de contas diferentes dependendo do tipo de transação que ela tem. Se eu estiver falando de uma empresa comercial pequena, possivelmente o número de contas será muito menor do que uma grande empresa comercial. Tá? Então, ou seja, cada entidade precisa ter o seu próprio plano de contas aqui. Então, ou seja, o plano de contas de uma empresa industrial é diferente do plano de contas de uma empresa prestadora de serviço ou de uma empresa comercial. E a entidade ela tem total autonomia para alterar, criar, excluir as contas de seu plano de contas. Por quê? Eu preciso acompanhar a dinâmica da empresa. Então, ou seja, se aquele plano de contas é individual meu, eu faço
aquilo que eu quiser, o que eu achar que é mais relevante. Legal aqui? Show de bola? Então, nesse contexto, a entidade só pode realizar lançamentos contábeis a partir das contas que estejam cadastradas no plano de contas. Então, de novo, não posso ter registro contábil em conta que não esteja cadastrada no plano de contas. Tá? Então, por exemplo, a conta caixa debita pelo recebimento em dinheiro e credita pelo pagamento em dinheiro, porque é uma conta do ativo, conta devedora, aplicação de recursos. E o saldo representa o numerário em poder da empresa, podendo só apenas ser devedor. Por quê? Se trata de uma conta de ativo com natureza devedora. Legal aqui, gente? Beleza? Show de bola? Bom, quando da elaboração do plano de contas, né, devem ser analisados os graus das contas que são a medida de dependência na análise destas, sendo que a dependente deve ter sempre classificação inferior com relação à principal. O que isso está querendo dizer? Quando eu vou codificar as contas que pertencem ao plano de contas, vão ter contas mais sintéticas e outras mais analíticas. As analíticas vão ser dependentes das sintéticas, então a codificação vai ser diferente. Legal aqui? Bacana? Então vamos dar um exemplo. Tá? São empregados 2 graus, né, de contas. As contas sintéticas são chamadas de contas de primeiro grau e as contas analíticas são chamadas de contas de segundo grau. As contas analíticas são contas mais detalhadas, as sintéticas são mais resumidas. Mas a conta sintética reúne o somatório das contas analíticas, legal? E somente as contas analíticas vão receber lançamentos. A conta sintética não recebe lançamentos, ela recebe o somatório, né, das contas analíticas aqui. Beleza? Então, por exemplo, ativo 1, ativo é sintético. 1.1, ativo circulante, também é sintético. Posso ter um subgrupo de disponibilidade, nós vamos falar sobre isso mais à frente. 1.1.1, disponibilidades. Né? 1.1.1.1, caixa. Eu posso ter aqui a conta banco como sendo sintética. 1.1.2.1 se houver mais de um banco, Caixa Econômica, por exemplo, e Banco do Brasil. Então, eu tenho aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.